Oi gente, tudo bem? Hoje vim aqui comentar com vocês como que eu comecei a costurar. No vídeo passado eu comentei com vocês o que me levou a gostar da costura, o que me levou a me interessar pela costura. E hoje eu vou comentar com vocês como eu comecei a costurar. Então foi assim, gente, eu não tenho curso de costura, nunca fiz curso de corte e costura, eu simplesmente aprendi sozinha. Peguei lá o tecido, fui tentando costurar. No começo eu costurava aquelas aberrações, saía tudo errado, gente, sinceramente. Não que eu costure peças perfeitas hoje, mas eu considero que as peças que eu faço são razoáveis e dá pra utilizar. Eu não faço peças de roupas para vender, porque eu acho que para fazer peças para vender tem que ter uma coisa muito mais calculada, uma máquina, né, mais específica para fazer peças para vender, aquelas máquinas mais industriais, overlock. No meu caso, eu só utilizo a minha maquininha doméstica mesmo, eu adoro ela, então eu só faço roupas para mim mesmo. Se você tem interesse em fazer roupas para vender, eu aconselho que você compre máquinas específicas, não precisa ser máquinas industriais, mas que você tenha pelo menos uma máquina reta boa e uma overlock para você dar um acabamento bonitinho, para você conseguir costurar camadas de tecido grossa sem a máquina emperrar e deixar a costura torta, a peça de roupa torta. Acontece muito comigo com essa maquininha doméstica de às vezes o tecido emperrar quando a camada tá meio grossa, daí fica aquela costura torta, fica aquela coisinha torta. Então como a peça de roupa é pra mim mesmo, eu não me importo. Mas já não serve pra ser uma peça pra vender, né, gente? Então foi isso, eu simplesmente comecei a costurar sozinha. Eu lembro até hoje da primeira peça de roupa que eu costurei. Deu tudo errado, era uma blusa de alcinha e eu peguei e fechei, assim, não sei explicar pra vocês, mas aonde no caso deveria colocar a manga, eu fechei, daí não tinha como colocar o braço pra vestir. Não sei se alguém aqui chegou a assistir meus primeiros vídeos, que eu tinha aquela máquina Interlock da Singer, uma máquina bem antiga, na verdade foi a minha primeira máquina de costura, esse foi o meu maior erro. Eu não pesquisei máquinas de costura, eu não sabia nada de máquina de costura e eu acabei comprando aquela máquina usada e eu nem sabia o que era uma interlock, eu achava que máquina de costura era tudo igual. Para vocês entenderem como que eu não tinha noção de máquina de costura, eu achava que era tudo igual, eu não sabia que tinha máquina reta, que tinha overlock, que tinha aquela outra galoneira. Eu não sabia que existia diferença entre máquinas de costura, eu achava que todas tinham pelo menos a costura reta. E daí eu comprei aquela máquina, gente do céu, aquela máquina me deu muita dor de cabeça. Nossa, tinha dias que ela não costurava, dava vontade de pegar aquela máquina e jogar na parede, gente. Nossa, eu não recomendo pra vocês. Se você quer costurar pra você mesma aí na sua casa, as máquinas que eu recomendo para vocês comprarem para ser a sua primeira máquina de costura são essas máquinas domésticas. Essa que eu utilizo em Casa Compact, da linha das máquinas domésticas, ela é uma das mais baratinhas e, gente, me serve muito bem. Eu costuro muitas peças de roupas com ela. Eu só tenho interesse em trocar ela por aquela máquina da Singer Brilliance. Eu acho que é assim que fala, Singer Brilliance. Aquela máquina, eu quero muito ter uma daquela porque ela tem muitos pontos, ela faz casinha de botão, essa daqui não faz casinha de botão. Você consegue regular o tamanho do ponto com mais precisão, essa daqui já não é uma regulagem muito legal. Então eu tenho interesse em ter uma outra máquina doméstica melhor, aquela da Singer. Mas para você iniciar, assim como eu, tu pode comprar essa mais baratinha, que ela serve muito bem, principalmente para quem quer aprender a costurar sozinha. E agora eu vou fazer uma demonstração para vocês de alguns pontos e algumas técnicas que vocês podem utilizar. Na verdade são coisas básicas, não são técnicas, gente. Vou mostrar pra vocês aqui coisas básicas que você tem que saber pra você aprender a costurar. Então, gente, essa é a minha máquina de costura. Já comentei com vocês que é em Casa Compact. E agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz os acabamentos na peça de roupa com essa simples maquininha de costura. Essa simples maquininha de costura, gente, me serve porque ela tem o zigue-zague, tem pontos retos, então a gente consegue fazer os acabamentos na nossa máquina, ó. No caso aqui tem o zigue-zague e a costura reta, pra gente fazer a barra nas nossas peças de roupas. E aqui é quando a gente vai unir duas partes, no caso vamos supor parte da frente e parte de trás, que a gente faz a costura reta e o zigue-zague para dar o acabamento. Então com essa maquininha de costura você tem todo o suporte para costurar uma peça de roupa perfeita, tá bem? Então agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz esses pontinhos aqui
E técnicas também para você fazer retinho, como que você posiciona aqui no pezinho. Se vocês quiserem que eu grave um vídeo de passo a passo para você aprender a costurar sem fazer curso, para você aprender a costurar, no caso, com uma maquininha simples como essa, eu vou explicar tudinho. Posição do pezinho, como que coloca a linha, retrocesso, trocar ponto. Na verdade, já tem um vídeo básico aqui para você manusear a máquina de costura, mas eu posso fazer um vídeo explicando bem mais explicadinho, bem minuciosamente explicado. Se vocês quiserem, se manifestem aqui nos comentários, tá bem? Então agora vamos lá fazer os nossos pontinhos. Eu tô aqui, gente, com pedacinhos de TNT para ficar mais fácil e visível para vocês entenderem o que eu quero explicar para vocês. E eu tô aqui com a linha preta para ficar bem mais fácil para vocês verem. A coisa mais básica que vocês devem saber para aprender a costurar é fazer o ponto reto. Para vocês fazerem o ponto reto, vocês devem posicionar o seu tecido aqui no finalzinho do pezinho. Posicionei meu tecido bem no finalzinho do pezinho, abaixei o pezinho. E você deve acompanhar todo o tecido sempre aqui na beiradinha do pezinho. Dessa forma você vai ter uma costura bem reta e a margem de costura, no caso de 1 centímetro, vai ser obedecida. Então eu vou costurar aqui para vocês verem. Vejam como a costura ficou retinha. Então é dessa forma que a gente tem que fazer para costurar com a costura reta, gente, sempre acompanhando a lateral aqui do pezinho. No caso, essa costura reta é para você unir dois tecidos. Então eu vou fazer novamente uma costura reta, unindo dois tecidos para depois a gente fazer o acabamento no zigue-zague. Então vou fazer novamente aqui a costura reta. Você dá 3 pontinhos para frente, 3 para trás e continua. Sempre dê o retrocesso nas suas peças de roupa para a costura não soltar. Finalzinho, retrocesso. Vejam, gente, como a costura ficou retinha. Agora nós vamos fazer o acabamento no zigue-zague. Para fazer o acabamento no zigue-zague, vou colocar aqui no meu ponto. No meu caso da minha máquina, o meu zigue-zague é o ponto número 5. Eu sempre deixo aqui na regulagem 5, que é o ponto médio. Então, para fazer o zigue-zague, a gente não precisa posicionar o tecido aqui no final do pezinho. Para fazer o zigue-zague, nós vamos posicionar o tecido nessa partezinha aqui, ó. Nesse risquinho aqui do meio. Deixa eu fazer assim para vocês verem melhor. Tem um risquinho aqui, ó. Então eu vou posicionar o meu tecido nesse risquinho. Não vou posicionar o meu tecido aqui, aonde a gente fez a costura reta, na lateral do pezinho. Então vai ser mais ou menos no meio do pezinho aqui. Coloquei aqui. No zigue-zague a gente não precisa dar retrocesso, tá? Você pode fazer o retrocesso no ponto reto e depois continuar o zigue-zague e no finalzinho fazer o ponto reto. Então eu vou colocar aqui no meu ponto reto. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3, aí. 3 pra frente, 3 pra trás, retrocesso. Agora eu vou voltar pro meu ponto 5 e vou fazer o meu zigue-zague. Finalzinho, ergue a agulha, retrocesso. Ergue a agulha para puxar o tecido. Então, gente, tá aqui, ó, meu zigue-zague prontinho, a minha costura reta perfeita, acompanhando ali a linha do pezinho. Vejam como a gente consegue fazer uma costura perfeita com essa maquininha de costura. A gente consegue fazer a reta e a gente consegue dar acabamentos. Agora eu vou dar uma dica para você, se você quer fazer, por exemplo, a barra
de uma peça de roupa. Por exemplo, a barra da peça de roupa, se você fazer só o zigue-zague, fica feio. Se você fazer só uma dobra, a peça vai desfiar. Então você pode fazer o quê? Você pode fazer o zigue-zague. Então eu vou passar aqui o meu zigue-zague. Meu zigue-zague. Como o tecido ele tá uma peça única, se você for fazer, por exemplo, a barra de uma peça de roupa, vai ser assim, ó, uma camada de tecido só. E o zigue-zague ele não fica muito bem quando só tem uma camada de tecido, mas tudo bem. Então fiz aqui o meu zigue-zague e agora eu vou fazer a minha barra. Eu vou dobrar e passar a costura reta por cima desse zigue-zague. Então você vai dobrar aqui uma quantia que a lateral do seu tecido fique na lateral do pezinho e a agulha fique em cima do zigue-zague. Então você tem que achar aqui a posição correta, você tem que ver o tanto que você vai precisar dobrar para que a agulha fique em cima do zigue-zague e a lateral do tecido fique na lateral do pezinho. Então já encontrei aqui a minha posição, a quantia que eu vou precisar dobrar. E agora eu vou fazer a minha costura reta por cima do zigue-zague. Vou começar com retrocesso. No final, retrocesso. Então tá aqui, gente, meu acabamento, ó. Fiz o zigue-zague, fiz a dobra e fiz a minha barra com o zigue-zague. Dessa forma, você faz uma barra e o seu tecido não vai desfiar também. Então vejam, gente, como que com uma simples maquininha de costura, eu comentei com vocês no meu vídeo passado que essa máquina é bem baratinha e vocês podem ver que com essa máquina a gente consegue fazer as nossas costuras perfeitas. Então, no caso, essa costura aqui é a costura de dentro das suas peças de roupas, quando você vai unir dois tecidos, né? No caso, parte da frente, parte de trás, e aqui a sua barra. Então isso é o básico que vocês devem saber para começar a costurar. Além de que vocês devem saber manusear a máquina de costura. Então, gente, eu dei aqui algumas dicas para vocês e eu já tenho aqui no canal um vídeo que eu mostro para vocês como que se usa essa máquina de costura, tá bem? Se vocês quiserem, eu posso gravar posteriormente um vídeo ensinando detalhadamente o passo a passo para você aprender a costurar. Nesse vídeo eu quis explicar para vocês que eu aprendi a costurar sozinha e dar essas diquinhas para vocês que vocês conseguem sim fazer peças de roupas com acabamentos legais com uma simples maquininha de costura. Se você gostou do meu vídeo, aperte em gostei. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e eu te espero no meu próximo vídeo.